Explico-me enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servireis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observai dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Voltemos a nossa confiança cordial. Irmão, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho, e foi para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isso me desprezastes, nem rejeitastes, antes me acolhestes como enviados de Deus como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível, agora teríeis arrancado os vossos olhos para nos dar. Tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim, para captar vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por que de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dize-me, vós quereis estar sujeito a uma lei? Não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, a H. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém, atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá do alto, é livre, e essa é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinha dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Isaías capítulo 54, versículo 1. Como Isaac, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguiu o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. E para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidares, de nada vos servirá Cristo. E ateste novamente: a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já está separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada.
Estar circuncidado ou não, ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem, quem pois vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor, a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem com oscilar-se o que de vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como um pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, 18. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabes por vos destruístes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e desse modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence a outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis de Deus, não se zomba. Um homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos da fé. Veja com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que se querem impor, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem os próprios circuncisos observam a lei, e se fazem questão de vos mandeis circuncidar, e para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem essa regra, a paz
e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus, que de hora em diante ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e espírito. Irmãos, amém.